Bom, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado e já está nos esperando aqui há algum tempo. Sem mais delongas, aqui eu vou apresentá-lo. Eu me refiro justamente ao Fabiano dos Santos, que é servidor da Justiça do Trabalho, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF. Fabiano dos Santos, bom dia. Bom dia, Edson. Você me ouve bem? Te ouço bem, Fabiano. Eu quero te agradecer muito a tua presença, a tua paciência aqui em aguardar essa entrevista que a gente estava encerrando aqui com o Marco Antônio. Muito obrigado pela tua presença, Fabiano. Fabiano, a gente queria conversar contigo a respeito de uma série de questões relacionadas aí aos servidores públicos. Aquele prazo para o governo federal, para que o governo concedesse reajustes ao funcionalismo federal esse ano, foi finalizado há pouco mais de um mês, lamentavelmente sem um final feliz. A gestão Bolsonaro sequer recebeu vocês para dialogar. Só que a mobilização dos servidores por direitos não se encerrou. Na última semana, vocês retomaram a jornada de lutas em defesa dos serviços públicos e da democracia, com atos na segunda, na terça e também na quarta-feira. Eu gostaria que você começasse falando justamente a respeito desses atos na semana passada, Fabiano. Como é que eles se deram? O que é que vocês buscam a partir de agora? Então, Anderson, primeiramente, bom dia aí a todas e todos que acompanham o programa. Agradecer a oportunidade aí de receber o FONASEF e ter a oportunidade, inclusive, de fazer essa discussão. De fato, na semana passada, nós tivemos uma intensa jornada de lutas em Brasília e também nos Estados Unidos, com uma concentração muito grande aqui em Brasília, cobrando um respeito aos servidores públicos e fazendo também a defesa dos serviços públicos, mas tem com esse eixo, né, a defesa da democracia, das liberdades democráticas, né, entendendo, inclusive, que nós estamos num momento de uma extrema intransigência, desrespeito à população, desrespeito aos direitos da classe trabalhadora, e aí, nesse sentido, a gente teve, na semana passada, uma jornada que foi de bastante relevância no processo unitário de luta das categorias, né, organizadas no FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, que no ano passado, conjuntamente com as centrais sindicais, já haviam feito uma luta unitária muito grande contra a PEC 32, né, da dita reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes, mas que, na verdade, né, sabemos que tinha como intenção um desmonte total dos serviços públicos. Esses processos de luta unitário, eles têm sido muito importantes nesse último período, mas o que a gente vê do outro lado é o total desrespeito. A política do governo Bolsonaro, nesse período, em relação aos serviços públicos, em especial aos servidores públicos, tem sido a política da granada no bolso, né, como colocou Paulo Guedes naquela já memorável reunião ministerial, né, onde ele falou que, né, rolou comigo e ao final colocou a granada no bolso do inimigo. 2 anos de congelamento salarial. Então, a visão que o governo Bolsonaro tem mantido, infelizmente, é essa de que servidores públicos são o inimigo. E isso é dito textualmente, não sou eu dizendo isso, quem falou foi Paulo Guedes naquela reunião ministerial. E a política tem sido concretamente essa. Os servidores públicos federais passaram todo esse período do governo Bolsonaro numa situação de congelamento salarial. Nenhuma categoria do funcionalismo civil teve qualquer tipo de recomposição. Foi a política do zero absoluto, né? Então, trazendo aí uma defasagem salarial para os servidores e servidoras muito grande, né, como a gente não via há muito tempo acontecer no Serviço Público Federal. E isso tudo, né, coincidindo, inclusive, com o período da pandemia, onde os serviços públicos tiveram um papel fundamental no enfrentamento, né, na questão da vacinação, na questão do atendimento à saúde. O SUS mostrou sua importância para a população como um todo, a despeito, inclusive, de uma política negacionista do governo Bolsonaro, que categorizou aí a pandemia como, né, uma gripezinha, enfim, né, pregou aí o completo negacionismo, negou a vacina,
depois, quando viu ali, a única coisa que viu foi uma oportunidade de lucrar em cima né, da aquisição de vacinas. Então, assim, políticas absurdas em que, nesse período, os servidores públicos mostraram para a população brasileira a importância da sua atuação. Inclusive, né, acho que é sempre importante lembrar, foram servidores públicos estáveis que denunciaram um esquema de tentativa de aquisição de vacinas com propina. Né? Então, temos aí um período onde os serviços públicos cumpriram um papel importantíssimo, né, na vida dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, e, ao mesmo tempo, né, tiveram esse tratamento deplorável do governo, com esse congelamento salarial, com essa categorização como inimigos. Então, o nosso processo de mobilização, ele tem, na verdade, buscado enfrentar toda essa lógica absurda, né? Então, usando os serviços públicos, mostrando para a população a importância, ao mesmo tempo também fazendo a visão da importância de recompor os salários uma forma de valor desses serviços públicos. Fabiano, eu tive um pouquinho de dificuldade aqui para entender essa última fala, porque a conexão deu uma falha, mas a gente captou a tua ideia. A gente tem dialogado aqui com muitas categorias nos últimos meses, Fabiano, a respeito desse abandono do serviço público que foi feito aí pela gestão do Jair Bolsonaro. Não só com vocês do Fonasef, o pessoal do Fonacate também tem dialogado conosco aqui no Faixa Livre. A gente tem feito essa cobertura já há muito tempo. E, enfim, vocês conseguiram se reunir com algum representante do governo na semana passada, nesses atos que vocês fizeram lá em Brasília, Fabiano? Alguém recebeu vocês? Como é que se deu esse eventual diálogo? Sim. Então, Anderson, veja bem, os representantes do Fonasef foram recebidos no Ministério da Economia, né, pelas assessorias lá de relacionamento com os servidores públicos, aonde nós cobramos qual era a proposta do governo. Né? A gente vem cobrando, na verdade, um processo negocial, né? Um processo negocial que, infelizmente, não tem acontecido. Nós fomos recebidos no Ministério da Economia, né, num dia que estávamos com um processo de mobilização bem intenso em Brasília, inclusive com atos convocados justamente para frente do Ministério, onde nada nos foi apresentado. Pelo contrário, apesar de já termos protocolizado já vários meses falta de reivindicações do funcionalismo, que nesse momento, veja, nada mais pedia do que a recomposição da inflação do período do governo Bolsonaro. Né, as categorias tenham perdas diferenciadas por conta de terem recebido determinados índices em determinados momentos e não ser igual para todas as categorias, uma coisa que unifica todo o funcionalismo, que é a de recomposição absoluta nesses 4 anos Bolsonaro. A indicação, inclusive, se materializou. Fabiano, desculpa eu te interromper, eu estou com bastante dificuldades. A tua conexão está um pouquinho quebrada. Eu vou te pedir, se você puder, por favor, sair da sala e refazer essa conexão para a gente tentar recuperar aqui, porque está de difícil entendimento aqui a tua fala. Vou te pedir, então, por favor, só para sair da live e voltar para a gente tentar retomar essa conversa, tá bom? Valeu, eu te agradeço, Fabiano. Bom, estamos conversando aqui com o Fabiano dos Santos, que é dirigente do Fonasef, que é representante também, é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, está falando aqui conosco, está conversando a respeito das demandas dos servidores públicos federais aqui no nosso país. A gente enfrentou um pouquinho de dificuldade na conexão do Fabiano, vamos tentar retomar aqui. A internet tem disso, né? O sinal às vezes falha, a conexão, lamentavelmente, aqui no Brasil, vocês sabem bem como é que é a prestação do serviço de dados aqui de internet, é muito difícil aqui no Brasil. Enfim, de toda forma, eu vou aproveitar enquanto aguardo o Fabiano aqui, inclusive ele já retomou aqui, já voltou, vou colocá-lo já do outro lado.
Opa, Fabiano, voltamos aqui. Vamos tentar retomar aqui a nossa fala, ver se a conexão nos ajuda dessa vez. Você estava falando justamente a respeito desse encontro que vocês tiveram lá no Ministério da Economia, não foi isso? Isso. Bom, olha, primeiramente quero pedir desculpas aí pela dificuldade de conexão, né? Infelizmente são coisas aí que a gente tem aí nesse período que são passíveis de acontecer. É verdade. Mas como eu estava dizendo, nós fomos recebidos, então, né, por ocasião, inclusive, de uma manifestação que nós vínhamos fazendo ali em frente ao Ministério da Economia, e, para nossa surpresa, né, os representantes ali do Ministério da Economia, né, servidores ali, acho que cabe dizer assim, de segundo escalão, né, não fomos recebidos pelo ministro Paulo Guedes, que, aliás, nunca nem vimos, né? O pessoal que nos recebeu veio nos questionar qual era a nossa reivindicação, afinal, o que nós queríamos. É quase um escárnio, né? Porque essa pauta ela já foi, inclusive, protocolizada, né, formalmente, e ela consiste, né, como eu estava falando, em nada mais do que apenas o período de recomposição inflacionária dos 4 anos do governo Bolsonaro, em que nenhuma categoria teve qualquer tipo de reajuste. Essa pauta, ela inclusive, ela se materializa numa reivindicação que até meados do ano aí eram os 19,99% que o funcionalismo vinha pedindo. O que são esses 19,99%? É o IPCA de 2019, 2020 e 2021 acumulados. Como eu falei, é um período em que nenhuma categoria do funcionalismo civil teve qualquer tipo de recomposição. As categorias têm perdas diferenciadas, né? Então, receberam índices diferentes, em momentos diferentes, mas esses 19,99% unificam todas as categorias. E, na verdade, já estão defasados, porque a projeção de inflação até o final de 2022 já aponta aí, já vimos projeções de até 8,89%. Isso coloca essas perdas, né, num patamar acima de 30% nesses 4 anos. Então, o que nós temos vínhamos reivindicando, era a recomposição imediata, ao que o governo sinalizou com 5%, e que, na verdade, nunca apresentou essa proposta para o funcionalismo. Ele mandava recado pela mídia, né, dizendo que está estudando 5%. A gente sempre alertava, né, as bases das categorias que não se podia confiar numa proposta que não é apresentada para as representações das entidades. E agora, nessa semana, né, nós fomos lá, não nos foi apresentada proposta alguma, pelo contrário, né, foi essa coisa assim do tipo, mas afinal de contas, qual é a proposta de vocês? Como se já não viéssemos debatendo isso, né, ao longo de todo esse ano. E, para nossa surpresa, no mesmo dia, com uma foto do nosso ato em frente ao Ministério da Economia, a Folha de São Paulo publica uma matéria dizendo que o governo está planejando dar 5,33% para o funcionalismo. Ou seja, a gente vai a uma reunião no Ministério da Economia com a representação de todas as entidades, nada nos é apresentado, e no mesmo dia sai pela mídia uma informação de que vai ser dado, né, que o governo está estudando uma recomposição no índice tal, para inclusão no orçamento de 2023. Foi, assim, uma das situações que eu acho mais desrespeitosas que eu já vi aí nos últimos tempos, né? Coroa essa forma, essa política de ausência de diálogo com o funcionalismo, com desrespeito às suas representações e, principalmente, de desrespeito aos servidores e servidoras. Então, é um verdadeiro escárnio, Fabiano, um verdadeiro escárnio tudo isso que acontece. Como você muito bem citou, o governo federal, ao longo desses últimos meses, vinha jogando aí essas notícias única e exclusivamente na imprensa, não havia qualquer tipo de comunicação oficial para as entidades do serviço público. Como você citou agora, vocês foram recebidos lá no Ministério da Economia, a turma lá do Paulo Guedes não sabia nem qual era a reivindicação de vocês. É absolutamente grotesco tudo isso que tem acontecido ao longo dos últimos tempos nessa gestão Bolsonaro, e eles continuam adotando a mesma estratégia de
soltar esses balões de ensaio aí na imprensa para ver se cola, né? Essa é a grande questão. Lamentavelmente, nada se confirma e a situação dos servidores públicos é essa que a gente tem no nosso país. Como você citou, essa reivindicação de 19,9% que vocês vinham colocando ao longo dos últimos meses se refere exclusivamente às perdas inflacionárias registradas no que diz respeito ao IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, nos 3 primeiros anos dessa gestão Bolsonaro. Índice esse que já está absolutamente defasado por conta desse absurdo que é a inflação no Brasil esse ano, que já, enfim, no acumulado dos últimos 12 meses, já ultrapassa os 10% mais uma vez. Enfim, Fabiano, agora, me tira uma dúvida, por que só agora, que se encerrou esse prazo aí da concessão de reajustes no ano de 2022, essa turma lá do Ministério da Economia aceitou receber vocês, servidores, para dialogar? Ô, Fabiano, o que é que houve aí para essa mudança de postura aí da gestão Bolsonaro? Então, essa é uma boa pergunta, né? O que a gente vê, e na verdade a gente já via isso com aquele balão de ensaio, e é perfeito esse termo que você utilizou, dos 5%, na verdade, assim, primeiro, é um descaso com o funcionalismo. E aí, segundo, a gente vê, assim, que nesse momento começa a haver aí uma preocupação política eleitoreira, né, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está prestes a entrar para a história recente aí do nosso país, como um governo que não deu um centavo para o funcionalismo, para nenhuma categoria do funcionalismo civil federal. Então, isso, com certeza, não o ajuda do ponto de vista eleitoral. E aí começa a vir essas movimentações. Inclusive, eu acho que é importante lembrar que toda a campanha salarial aí, do funcionalismo esse ano, ela se deu a partir do anúncio, no final do ano passado, por parte do Bolsonaro, que haveria recomposição salarial apenas para as carreiras de segurança, né, as carreiras policiais. Então, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penitenciária. E a isso houve uma reação muito grande do funcionalismo, que não nega o direito dessas categorias terem a recomposição salarial, mas entende que todas as categorias precisam receber essa atenção. Aquela movimentação do Bolsonaro, já no final do ano passado, tinha esse caráter, né, de ter um olhar única e exclusivamente eleitoreiro, né, partindo, inclusive, da compreensão que Bolsonaro tem de que essas categorias são sua base eleitoral, né? E tanto é que, ao deixar, inclusive, essas categorias para trás aí na questão da recomposição salarial esse ano, o que é feito? É colocado na LDO, aprovada, né, para 2023, a recomposição salarial do funcionalismo como uma prioridade. E aí, mais uma vez, ele é colocada essa questão, né, em especial das carreiras policiais. O que significa isso sem uma reserva de orçamento concreta? Né? Nada, não significa nada. Dizer que é prioridade não significa absolutamente nada se essa política não se refletir na programação orçamentária que deve constar da LOA. A LOA, inclusive, eu acho que é legal contextualizar aqui, Anderson, ela tem prazo para ser enviada ao Congresso Nacional, que é agora 31 de agosto. Então, este momento agora, ele tem particular importância para o funcionalismo, e claro, o governo Bolsonaro compreende isso, e aí faz aí essas movimentações, mais uma vez esses balões de ensaio, para ver qual é a reação do funcionalismo. Então, jogou na mídia esse índice dos 5,33%, como uma previsão para a LOA do ano seguinte. Esses 5,33% se traduzem, de acordo com a mesma notícia, em 16 bilhões, e aí, né, sem assumir nenhum compromisso na reunião que poderia ter firmado, né, pelo menos assim, esta é a nossa proposta. Não quer dizer que as entidades fossem aceitar, mas que ao menos fosse apresentada a proposta, né? E aí joga isso na mídia, né, nesse momento assim bastante crítico, um momento em que de fato as categorias estão preocupadas em saber o que vai constar da LOA para 2023.
Enquanto isso, os congressistas são alimentados aí por recursos do orçamento secreto, na casa dos 19 bilhões de reais. Abandona-se completamente o servidor público aqui no nosso país, exclusivamente por conta dos interesses que estão colocados lá entre o executivo e o judiciário no nosso país. O cenário é muito grave, como você muito bem citou, Fabiano. O próprio governo reconheceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias garante recursos para esse fim, para essa recomposição salarial de vocês. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: você acha que isso vai, de fato, se concretizar, essa previsão aí de recomposição salarial a partir da LOA, que deve ser aí publicada até o dia 31 de agosto? Você acha que o governo vai garantir esses recursos para a recomposição dos salários de vocês, servidores públicos federais, Fabiano? Olha, Anderson, em se tratando do governo Bolsonaro, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Porque, assim, a gente já passou, este ano mesmo, por essa situação dos tais 5%, né, que seriam concedidos a título de revisão geral, aliás, um mecanismo que há muito tempo não é utilizado, de forma linear aí para todo o funcionalismo. E, né, enfim, eu imagino que o governo fique fazendo suas avaliações aí dessas questões eleitorais e, em algum momento, deve ter avaliado que era mais negócio, por exemplo, utilizar recursos, né, enfim, para artificialmente combater os processos inflacionários que têm massacrado a população, do que valorizar os serviços públicos. Então, essa mesma avaliação pode a qualquer momento ser feita aí pelo governo Bolsonaro, e o entendimento é que é um governo sem palavra alguma, sem compromisso algum, tanto é que não assumiu o compromisso com o funcionalismo. Lançou na mídia aí uma notícia que é o que está sendo estudado. Então, inclusive, o debate que as entidades do FONASEF têm feito é de nenhuma confiança nesse governo e de um processo de mobilização que cobre, de fato, do governo o respeito que o funcionalismo merece. E nós vamos continuar acompanhando. Já há outros atos marcados aí por vocês, servidores públicos federais, para pressionar o governo, Fabiano? Então, a gente, na verdade, tivemos, inclusive, uma reunião ampliada, como parte, inclusive, do processo de mobilização da semana passada, que aconteceu aqui em Brasília, não só com os dirigentes, mas com as bases que estavam aqui presentes, e a gente tem feito uma discussão da importância da gente aumentar os processos de mobilização que já se encontram em curso. Então, agora, dia 11 de agosto, as entidades do FONASEF estarão nas ruas, né? Porque, primeiro, entendemos que precisamos derrotar Bolsonaro nas urnas, mas principalmente nas ruas, com um processo de mobilização popular que denuncie o caráter desse governo, que denuncie o que ele tem feito com a população do nosso país. E aí, nesse sentido, a gente se soma, né, ao processo de mobilização que vem sendo construído, que vem sendo proposto aí, né, pelo conjunto aí dos movimentos organizados aí na campanha Fora Bolsonaro, e nós estaremos juntos. Então, dia 11 de agosto é a nossa primeira parada, né, nesse processo aí de mobilização. Vamos acompanhar também, né, as demais mobilizações que vão sendo convocadas, e também da nossa parte, a gente vem aí fazendo uma programação de novas jornadas de luta aqui em Brasília, inclusive para fazer a pressão, né, a esse governo, já estabelecer também uma pressão no Congresso Nacional. A gente sabe que o orçamento muitas vezes sofre cortes lineares no Congresso Nacional, então a gente sabe que mesmo aquilo que for encaminhado pelo Executivo ainda não é garantido. A gente precisa manter né, a pressão para que o que a gente consiga do ponto de vista orçamentário, né, possa ser assegurado aí no caso, na lei orçamentária anual do ano que vem. E, para isso, a gente entende que vamos precisar aí de um intenso processo de mobilização, que, como eu falei, se inicia, inclusive, agora no dia 11 de agosto. Né? E vocês podem contar conosco aqui do Faixa Livre, como historicamente o Faixa Livre se coloca à disposição dos servidores públicos no nosso país
para defender essas pautas, defender o serviço público no nosso país, defender um Estado forte. Eu quero te agradecer demais, quero desejar sorte a vocês, um bom ato agora no próximo dia 11, a vocês, servidores públicos federais, vocês do FONASEF, da FENAJUF, enfim. Muito obrigado, Fabiano, por essa importante entrevista que você nos concedeu. Eu te desejo aí um bom dia e deixo um abraço forte. Perfeito, Anderson. Muito obrigado aí pelo espaço. Peço desculpas aí pelas dificuldades de conexão, enfim, são coisas que acontecem, mas é muito importante e, em nome do FONASEF, agradeço aqui o espaço, né, e vamos juntos aí. Vamos juntos. Obrigado. Um abraço para você, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima.